Olá, meu nome é Douglas Gaspar e nesse vídeo eu vou estar te ajudando a otimizar o seu texto para SEO. Só que uma das coisas que a gente acaba falhando ao criar um texto é pensar demais nas ferramentas de busca e esquecer o mais importante, que é o nosso leitor, é a pessoa que vai estar lendo esse texto. Então eu vou te mostrar como as ferramentas de busca podem ser úteis para o leitor. Então, nesse vídeo, nós além de aprendermos a otimizar bem o nosso artigo para o SEO, nós vamos estar utilizando isso para melhorar a experiência de leitura, fazendo assim você agradar o seu leitor e o robozinho do Google. Antes de mais nada, eu preciso que você já deixe o seu like, se inscreve no canal e se você não gostar desse vídeo, lá no finalzinho, simplesmente retire o like. Eu gosto de pedir isso logo no começo porque às vezes a gente esquece de deixar aquele like, de deixar aquele comentário. E antes de começarmos a falar sobre a otimização, antes de irmos para a tela do meu computador e colocar tudo na prática, a primeira coisa que você precisa entender é o que é o SEO. SEO nada mais é do que uma otimização para os mecanismos de busca. É Search Engine Optimization, uma otimização para mecanismo de busca. Mas no português bem claro, de uma maneira bem simples, o objetivo desse vídeo não é entrar a fundo sobre os conceitos de SEO, porque isso aí é algo que levaria muito tempo para aprender, mas de um conceito bem simples, que você já vai conseguir fazer isso no seu blog, no seu site, nas suas páginas. A coisa bem simples de um português claro e objetivo é que o SEO é um conjunto de técnicas que vai te ajudar a gerar mais tráfego orgânico. Então, existem inúmeras coisas que vão fazer com que você possa ser ranqueado nos buscadores, seja do Google, Bing, todos eles, mas o mais importante, é claro, é o Google. Tem um conjunto de técnicas que nós precisamos implementar em nosso blog, nosso artigo ou nas nossas páginas para que ela seja indexada dentro do Google. Então, basicamente, isso é o SEO. Uma das coisas que é muito comum de acontecer é nós ficarmos muito preocupados em agradar o Google e começar a escrever pensando que quem vai ler os nossos textos é o Google, quando na realidade o Google tem uns robozinhos que fica indexando todos os sites da internet, mas quem lê realmente o seu texto é o internauta, é o leitor, é o visitante do seu site, do seu blog. Então, antes de pensar no próprio Google, você deve escrever pensando no melhor para o seu visitante. E pensando no seu visitante, nós iremos para a tela do meu computador e veremos como vamos criar os textos otimizados para SEO. A primeira coisa que você precisa fazer para um bom SEO é organizar o seu texto. Então, antes de mais nada, você não precisa se preocupar com basicamente nenhuma ferramenta. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ir no seu site e simplesmente começar a escrever um novo post. Só que nesse primeiro passo, você deve somente escrever. Então, aqui você tem 3 opções para iniciar. A primeira, você pode começar a escrever o post e depois salvar ele como rascunho nesse botão. Você não vai publicá-lo até que você termine a otimização. Você simplesmente vai salvar como rascunho. A segunda opção é você utilizar essa ferramenta chamada Notion. O Notion é uma ferramenta bem versátil, mas você pode criar páginas e começar a escrever suas ideias. É como se fosse um super mega bloco de notas. Você também tem aqui algumas hierarquias. Você consegue colocar aqui, por exemplo, um título, tá vendo? Consegue botar negrito, como se fosse um editor de texto, só que muito mais bombado. Ou você também pode simplesmente pegar o Google Docs e começar a escrever seu texto aqui. Por que é importante você utilizar uma dessas 3 ferramentas? Porque primeiro, todo texto ele vai ter isso daqui, ó. Título, tá vendo? Um subtítulo, outro subtítulo. E toda vez que você escreve um texto, você precisa rever para ver se tem erro de português, essas paradas todas, que você vai escrevendo aí, só escrevendo. Só que no final, quando você utiliza algumas outras ferramentas, como por exemplo o Word, se você simplesmente selecionar tudo, como eu fiz aqui, dá um Ctrl+C para copiar e colar no seu site WordPress, ele nem sempre vai pegar toda a formatação. Mas se você utilizar o Google Docs ou o Notion, você nota que quando a gente copia e cola, o texto vai aparecer certinho. Aqui, ó, já pegou o título H2, vou subir lá em cima que tem alguns negritos. Pegou aqui, ó,
os negritos do texto. Então, essas ferramentas têm uma compatibilidade aqui com o WordPress ou com o site da Webay, que é praticamente quase 100%. Então, você precisa primeiro organizar o seu texto. Aqui, no caso, seria o título. Então, primeiro você precisa organizar o seu texto. Nós vamos selecionar tudo. Então, tanto o Google Docs quanto o Notion, tudo que você copia daqui para o seu blog ou para o seu site vai ficar bem formatadinho, assim, do jeito que você preferir. Então, fez o texto, escreveu como ele deve ser escrito para a pessoa, então nós vamos para a segunda parte, que é aí sim otimizar o seu texto para a máquina, para o Google, porque o mais importante nós já fizemos, nós já escrevemos pensando no nosso leitor. Então, agora nós precisamos otimizar o nosso texto para o SEO, e para fazer isso nós vamos utilizar uma ferramenta que se chama o Rank Math. O Rank Math é um plugin para o WordPress. Com ele você vai saber o que o Google quer que você faça dentro do seu site. Mas o Rank Math tem uma extensão que é paga, o Rank Math Pro. Só que se você que é cliente da Webay ou se o seu blog está aqui na plataforma da Webay, a única coisa que você precisa fazer é ativar o Rank Math, logo em seguida ativar o Rank Math Pro, porque ambos já estão instalados e ativados por padrão dentro dos plugins da Webay. Então aqui na tela do meu computador vocês podem ver, que eu já tenho aqui o Rank Math e ao ativar ele vai aparecer essa opção aqui, que é o Rank Math Pro. Isso significa que todas as opções de configuração vão estar disponíveis para você. Então vamos fazer a primeira configuração aqui do Rank Math. Assim que você ativar o Rank Math, você vai fazer o seguinte: você vai ser redirecionado para um painel de configuração. Você pode pular esse painel de configuração para ativar a versão Pro. Logo em seguida, você vai fazer o seguinte: depois que você ativar a versão Pro, aí você vai vir aqui em Rank Math, você vai clicar em painel e logo em seguida você vai clicar aqui em assistente de configuração, porque assim todas as opções dessa tela vão estar disponíveis. Então você pode clicar aqui e fazer uma instalação customizada, vai funcionar avançada e vai funcionar a simples. Então a gente pode ter tudo aqui disponível. Eu recomendo que você já comece pela avançada e seguir esse passo a passo aqui, que já vai otimizar todo o seu site de maneira inicial. Porque para que você consiga escrever para o seu leitor e para a máquina, faz sentido que você otimize post a post, artigo a artigo, página a página, para saber o que você vai mudar. Isso você vai ver na próxima parte. Então vamos iniciar aqui a configuração do nosso site. Vamos clicar em iniciar o assistente. Basicamente não tem muita dificuldade, basta que você siga aqui o passo a passo e você vai escolhendo aqui as coisas que você achar mais interessante na configuração de acordo com o seu negócio. Basicamente aqui no meu caso é um blog, né? Eu botei como blog pessoal, botei a logo do Construindo Site, coloquei a minha logo. Aí eu vou vir aqui, clico em continuar e avançar. Se você prestar atenção, até aqui no finalzinho, tem essa opção aqui, retornar para o painel. Quando você ativar, na maioria das vezes ele vai redirecionar já para essa página. Então você volta aqui, retorna para o painel, ativa a opção Pro para você ter tudo liberado aqui. Então aqui, você vai conectar os serviços do Google. No meu caso aqui, eu já conectei com o Shower Console. Aqui o Google Analytics. Você não precisa ativar o Google Analytics aqui, porque na Webay nós já temos o Site Kit. Então já tem o Google Analytics rodando dentro do seu site. Se você tiver uma conta do Google AdSense, é para quem monetiza o conteúdo do seu blog com anúncios, você vai vincular por aqui também e você pode escolher aqui um e-mail para receber relatório. Vamos clicar em avançar e basicamente todos os passos é só ir vendo essas configurações. Se você tiver dúvida, mantenha um padrão, porque aqui, por exemplo, Sitemaps. Poucas pessoas sabem o que é isso, mas Sitemaps é um arquivo XML, é um arquivo que vai gerar todos os links do seu site e vai conectar lá no Google Share Console. Se você deixar padrão, você vai ter tudo isso funcionando de maneira automática. Só que você pode definir o que entra, o que não entra. No meu caso aqui, eu vou colocar os post type dos stories também, porque vai ter muito em breve dentro do meu site a opção de stories. No site da Webay já tem o plugin do Google que você cria os web story para aparecer no Discover do Android. Então assim, é mais uma chance de SEO aí pro seu site. Lembrando, se você não sabe o que é, deixa padrão
Vamos clicar em salvar e continuar. Aí aqui, ó, mesma coisa. Vamos deixar arquivos padrão aqui. Aqui é para botar no follow em links exteriores, mas eu vou deixar isso aqui desabilitado, porque faz mais sentido você mesmo colocar, que às vezes você quer que realmente siga aquele link para fora. E vamos clicar em pronto. Tá aí finalizado. Agora a gente pode clicar aqui em configurações avançadas, mas não precisa. Vamos retornar para o painel. Se você tem conhecimento de SEO, você vai ver que tem muita configuração avançada e todas as opções estão ativas. Então temos aqui, ó, já ativo o redirecionamento de 404. O que é isso, Douglas? Toda vez que tiver um link quebrado dentro do seu site, você pode redirecionar todos os erros 404. Temos aqui, ó, todas essas opções. Algumas, por exemplo, o AMP nem precisa, porque os sites da Webay já é bem otimizados, né? Temos o Analytics, que já ativamos. Aqui, se você tivesse o WordPress instalado, aí você ia ativando. Esse daqui você vai ativar, já vem... pelo menos aqui já tá tudo ativado, que é importante. Mas, por exemplo, se você quiser fazer um site local, é importante que você ative o SEO local. Para quê? Para integrar ali no Google Maps. Se o seu site é de podcast, você tem um XML dos áudios, está hospedado em alguma plataforma X, você também pode utilizar. Direcionamento, estrutura, gerenciamento de função, vamos deixar aqui só para o administrador mesmo, Setmaps. Pronto. Aqui, o Google Web Store, tá vendo? Dá para otimizar ainda mais as opções de otimização com o Google Web Stories. E por fim, o e-commerce, caso você tenha uma loja virtual, para você ativar produtos e tudo mais. Feito isso, você já ativou, já fez as paradas mais importantes dentro do seu site. Você tem aqui um módulozinho de ajuda, você pode vir aqui, já está conectado, então já está tudo correto aqui, porque a gente está usando as configurações do próprio Rank Match Pro. Feito isso, nós vamos agora para a parte de otimização dos artigos do nosso blog. Bem, pessoal, eu já estou aqui na página de artigos, então eu cheguei aqui, ó, clicando aqui, ó, em posts, e como você pode ver aqui, ó, tem todos os meus artigos escritos. Ó. Esse daqui é o que vamos fazer nesse vídeo, ele já está otimizado, só que nem sempre você vai chegar em 100 de 100, porque para você chegar em 100 de 100 é bem complicado, que às vezes você vai acabar atrapalhando a vida do seu leitor, porque vai pedir algumas coisas aqui que não vai fazer muito sentido. Então, por exemplo, coloque o título X no local X. Se fizer sentido, você vai fazer. Então é por isso que eu falei que nós temos que primeiro pensar no leitor. Quando você chega numa nota assim de 80, 90, quando isso aqui fica verdinho, você já tá bem. Então é nesse sentido que você precisa entender. Então você tem que olhar ali todas essas condições para ver se vale a pena realmente. Porque o mais importante é o seu leitor. Porque não adianta de nada o texto ficar sem sentido, a pessoa ler, não entender e sair. E não ter compartilhamento, não ter comentário. A pessoa precisa se engajar no seu texto. Pra gente entender como é que isso funciona, nós vamos vir aqui, ó. A gente escreveu lá no Notion ou no Google Docs, escrevemos, aí vamos vir aqui em editar, ou vamos criar um novo. Então nós colamos o texto aqui bonitinho, escrevemos tudo bonitinho, e nós temos 4 elementos básicos aqui de otimização para SEO. Nós temos aqui 4 elementos básicos de SEO. O primeiro, nessa parte aqui, principalmente de artigos, em páginas serão apenas 3. O primeiro não conta para a página. O primeiro vai ser o índice, o segundo serão os títulos, o terceiro, as imagens, por fim, o quarto, os links. Esses 4 elementos vão fazer com que o seu contexto seja mais simples, para que os robôs do Google compreendam o seu contexto e consiga ranquear o seu artigo lá nos buscadores. Então vamos começar aqui falando do índice. O que é o índice? O índice é isso daqui, ó. Isso daqui vai te ajudar a fazer literalmente um índice de todos os títulos e subtítulos dentro do seu artigo. Mas você precisa prestar atenção numa coisa. No caso aqui nós estamos usando a Webay. É claro que tudo que eu mostrar aqui você consegue fazer em qualquer site WordPress, mas alguns recursos aqui já vão estar ativos por causa da Webay. A Webay já tem bastante coisa pronta. Então, se você não encontrar, você pode pesquisar por algo parecido dentro do próprio WordPress ou simplesmente fazer um teste aí na Webay, que vai valer muito a pena. Então vamos aqui pro índice. O índice é isso daqui, ó. Ele vai pegar todos os títulos e vai, ó, criar isso daqui. Isso daqui ajuda bastante, não só o jogozinho do Google, ajuda também o seu leitor a se localizar, a ver como está cada parte do seu contexto. Outra coisa importante é o seguinte, nós estamos sempre focando no leitor. Por isso que, às vezes, isso aqui não vai fazer sentido. Vai que o seu texto é muito pequeno e você não vai precisar disso daqui. Mas, assim, raramente você vai evitar de usar isso. Só que, se você precisar usar,
não coloque. Mas, vindo aqui no maisinho, você pode procurar aqui por índice. Sumário, table, table, of content, são outros possíveis nomes que você encontra isso daqui dentro da plataforma do WordPress. Você simplesmente vai arrastar aqui para o topo e aqui, ó, aqui na engrenagem, você vai dizer tudo como é que você deseja configurar. Você pode vir aqui e configura quais tipos de título vão aparecer. O H1 não, porque o H1 tá aqui em cima. Só do H2 para baixo. Aí você personaliza aqui para aparecer mais bonitinho visualmente. Isso daqui ajuda bastante o seu usuário, também vai te dar bastante vantagens na hora de fazer o SEO mais avançado, principalmente para se você contratar alguma agência de SEO, de inbound marketing, os seus textos tendo isso aqui vai ajudar bastante. Outra coisa muito importante são os títulos. Sempre use títulos para mudar de tópicos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse texto aqui é fácil de fazer porque são 10 passos sem ilusão para ganhar dinheiro com criação de site. Você tem aqui, ó, número 1, aí é um título. Número 2, outro título. Número 3, outro título. Só que presta atenção aqui, isso daqui é a hierarquia. H1 você nunca vai colocar. Por quê? Que só precisa de um H1 por página. O H1 seria o título principal da sua página ou do seu artigo. Então, qual é o título principal do nosso artigo? É o título da página, que é esse aqui. Esse aqui é o nosso H1. Então, daqui para baixo serão somente H2. Então, isso é muito importante. Então, como você está vendo que isso aqui é um subtítulo, outro subtítulo, se tivesse um tópico estendido dentro do tópico 3, por exemplo, aí seria um H3. Essa hierarquia de títulos é muito importante na hora de escrever. Outra coisa também é que o texto deve ficar no parágrafo, né? Então, tipo, tem que ser um parágrafo e não vai colocar um textão como um título curto, tipo um H6 aqui, por exemplo, ó. Título, convertir isso aqui para título, não pode. Mas se eu vim aqui colocar um H6, vai ficar pequenininho. Ficou pequenininho. Ficou igualzinho um texto, mas tá errado. Por quê? Porque isso daqui é uma hierarquia de título. Então aqui nós temos que manter, onde é parágrafo, mantém como parágrafo. E por fim, a última coisa, mas não menos importante, é você linkar. Sempre mantenha pelo menos 2 links por cada página. Quais serão esses 2 links? Um link para linkar para algo interno da sua página e um link externo, sempre tendo contexto com a palavra. Então aqui, por exemplo, na palavra Webay, eu coloquei o meu link da Webay. Se você notar aqui, ó, tem o meu link de indicação da Webay, tá vendo? E eu coloquei em cima dessa palavra. Por quê? Porque faz sentido. E outra coisa que também é muito importante, aqui por exemplo, ó, como o meu blog ainda tem pouco artigo, fica bem difícil a gente fazer um link para chamar um outro artigo dentro de outro artigo com o mesmo contexto dentro da página. Mas o que você pode fazer aqui? Aqui no caso, eu linkei, entre aspas, o meu sobre. O meu sobre é um artigo. Então eu vim aqui e linkei. Então você pode, algumas palavras estratégicas, linkar para alguma página de contato, linkar para alguma página que faça sentido dentro do seu contexto. Lembre-se, a pessoa que clicar aqui em Douglas Gaspar vai para esse artigo que está falando sobre mim. A pessoa que clica ali na palavra Webay vai para a página da Webay. Então, os links, eles devem fazer sentido. Outra coisa muito importante são as imagens. Com o Rank Math, isso daqui fica muito mais fácil, porque tem uma configuração, as imagens já ficam mais inteligentes. Só que eu recomendo você sempre renomear as imagens. Então, vou clicar aqui em... Não, enviar não. Eu vou clicar aqui em abrir a biblioteca de mídia. Então aqui na minha biblioteca de mídia, eu tenho as imagens. No caso aqui, eu peguei essa imagem aqui, ó. Ela tá falando sobre vendas. Então eu coloquei aqui o título vendas. Aí aqui tem o formato. Então no texto alternativo, eu coloquei um título que tem a ver com a imagem. O título da imagem é venda. E eu também estou usando uma legenda. Essa legenda tem que ser algo que faça o contexto fazer sentido. Então, por exemplo, aqui, no nosso caso, o nosso contexto é primeiro passo, vender. Porque no contexto desse texto, nós estamos dando 10 passos para ganhar dinheiro com o site. Então, o primeiro passo é aprender a vender. Então, a palavra vendas faz sentido com a imagem, que tem o nome de vendas e tem uma legenda chamada primeiro passo, vender. Isso daqui é outra coisa muito importante para você fazer essas coisas com as imagens. Isso aqui é outra coisa muito importante quando a gente trabalha com o SEO correto. Além de você estar criando um texto mais amigável para os robôs do Google, você também estará criando um texto mais amigável para pessoas deficientes. Então, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual e utiliza um leitor de tela, os leitores de tela usam essas tags, usam essas opções para ajudar na compreensão do texto para quem tem
deficiência visual, por exemplo, e está utilizando um leitor de tela. Então, essas coisas, além de ajudar a sua otimização no ranking do Google, vai também ajudar os seus usuários deficientes. Então agora a gente já fez todo o passo a passo inicial aqui do nosso texto. Agora a gente precisa fazer uma coisa. Raramente ele vai aparecer com essa nota boa aqui, 83. Mas como que você vai fazer com que essa nota fique otimizada? Então agora nós temos que configurar para o Google. Agora nós iremos aprender a configurar o nosso post para o Google. A primeira coisa que você precisa fazer para configurar o seu post para o Google é clicando aqui, ó. Clicando aqui, o que vai acontecer? Mudou a configuração inicial aqui da nossa barrinha. O que isso daqui significa? Significa que nós iremos ver aqui as configurações do Rank Map. Então, basicamente, nós vamos ver tudo isso daqui que precisa alterar dentro do nosso texto. Primeira coisa que nós precisamos definir é uma palavra-chave. Agora, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer. Definição da sua palavra-chave. O que é a palavra-chave? É a palavra ou o termo que você quer que a pessoa pesquise e o Google indique esse tipo de conteúdo. Então, no caso desse texto aqui, 10 passos sem ilusão para ganhar dinheiro com criação de sites. Tudo que tem a ver com esse texto aqui é site, ganhar dinheiro, criar site. Então, a gente tem várias opções aqui que poderia ser a nossa palavra-chave. Mas nós vamos escolher uma palavra, um termo inicial, que vai ser isso daqui, ó. Ganhar dinheiro com criação de site. Isso aqui é uma estratégia chamada de cauda longa. Então, hoje em dia, basicamente, quem está começando a escrever vai ter muita dificuldade de aparecer no SEO. Não comece com essas palavras, com esses termos, ao invés de tentar competir, por exemplo, site. Imagina quem vai estar no topo da palavra site. Tem no próprio site do WordPress, tem na própria Webbay aí, vai ser bem difícil ganhar deles na palavra site, fora as propagandas. Então, você utiliza aqui um termo, vai fazer sentido para quem for procurar. No meu caso, esse aqui é o meu termo principal, ganhar dinheiro com criação de site. Aí, eu vim aqui e escrevi também outras subpalavras, que seriam aqui, o criação de site, sites. Poderia até botar mais coisas, tipo WordPress. Não, o WordPress não aparece no texto, então não vai fazer sentido. Tem que ser palavras também que apareçam no texto, né? Feito isso, a sua nota já vai aumentar aqui. Então, a segunda coisa, você vai vir aqui em editar snippet. Geralmente, vou até dar um Ctrl X aqui, vai sempre aparecer assim, eu vou dar um zoom também. Essa parte aqui de snippet vai sempre aparecer assim, ó. Por cento título, por cento CEP, por cento site name. O que isso daqui significa? Isso aqui significa que já vai vir o título do seu site, mais o separador, mais o nome do seu site. Isso daqui é bom, por quê? Porque já vai vir com todos os títulos otimizados. Então, os títulos da sua busca já é o título do seu site. Mas, como eu falei, faz muito mais sentido você otimizar cada um deles. Para quê? Para colocar de acordo com o seu leitor. Então, olha aqui, por exemplo, esse daqui é o meu título, que eu quero que ranqueie. É isso aqui que vai aparecer na minha busca. 10 passos para ganhar dinheiro com construção de site. Mesmo eu sabendo que o meu título é aquele maior. Então, a pessoa clicou aqui, aí sim ela vai ler aquele título. 10 passos para ganhar dinheiro com construção de site sem ilusão. Blá, blá, blá. Por quê? Porque tem um limite de caracteres dentro da pesquisa do Google. Então, eu não passei esse limite aqui de caracteres aqui. Não vai ficar para aquele setinha para lá. Agora, se eu pego, tiro isso daqui e coloco aqui, por cento, título, ó, já cortou, porque o meu título é muito grande para aparecer no Google. Então, nesse caso, faz mais sentido eu colocar o meu título personalizado. E tá vendo que aqui já tá com negrito em ganhar dinheiro com criação de sites? Por que isso aqui tá em negrito? Porque essa daqui é a nossa palavra-chave principal. Então, outra coisa importante é a palavra-chave tem que estar no título. Outra coisa, a palavra-chave tem que estar na URL. Ó, a palavra-chave tá aqui, criação de site, a palavra-chave tá aqui. E como é que eu fiz esse link permanente? Eu editei ele aqui, ó, entendeu? E só com essa modificação, eu já aumentei a minha nota. E depois ainda, o que eu fiz? Eu coloquei aqui na descrição, ó, aqui é a descrição, a gente tem a descrição, e aqui, ó, com certeza eu coloquei a palavra-chave, ganhar dinheiro com criação de site. E outra coisa, eu escrevi, eu mesmo escrevendo. Por quê? Porque, ó, respeitou o limite. Tem que ficar verdinho. Botou verdinho aqui, tá bom. Ó, verdinho, verdinho. Respeitou o limite, respeitou o limite. Aí, ó, na busca do Google, como é que vai ser a sua pré-visualização? Você ainda pode até pré-visualizar como é que vai ficar lá na busca do celular, ó. Mas ainda tá verdinho. E só isso daqui já vai fazer a sua nota disparar. E já vai te ajudar bastante. Então, por que editar por aqui? Porque por aqui é realmente a edição pra máquina. E por aqui
lá no painel do WordPress é a edição para o seu leitor. Vamos tirar o zoom, vamos voltar para o normal aqui e agora vamos para a segunda parte. A segunda parte aqui, ó, é SEO básico. O que isso significa? Significa que você tem que ter todos esses pontinhos aqui verdes. É obrigado? Não. Se isso aqui já ficar verde, não é obrigado. Mas esses aqui são os basicão. Esse daqui você tem que se esforçar ao máximo para cumprir. Daqui para baixo, se tiver, bom. Se não tiver, não vamos chorar por causa disso. Porque o mais importante é a escrita do nosso conteúdo converter para o nosso usuário. Então, assim, gente, você agora que sabe, clicando aqui, você já vai editar só para máquina. Clicando aqui, você já vai saber as palavras-chave que você vai utilizar. E aqui, basicamente, são o mínimo viável para você conseguir estar na frente dos seus concorrentes. E tem mais coisas aqui, adicional. Esse adicional, por exemplo, aqui tem 3 erros. Mas se eu corrigir esses erros, eu vou ter que mudar o texto. O texto não vai fazer sentido para quem estiver lendo. Então, é nesse sentido que você precisa entender a diferença entre o robozinho do Google e o seu leitor humano de verdade. Continuando, antes de irmos para SEO, antes da gente entrar nessa opção aqui de SEO básico, se você está aqui na Webay, você ativou o Rank Match Pro. Você vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó, ele vai te ajudar. Como que esse botão vai te ajudar? Ele vai te ajudar com sugestão de palavras-chave. Você vai entrar aqui, ó, com a palavra-chave, então ele vai te dar aqui várias coisas, como é que está sendo a busca. São opções bem avançadas, você pode adicionar mais palavras por aqui também, que vai vir já direto para cá. Só que aqui é legal que você tem um contextozinho dos últimos 30 dias, nos últimos 7 dias. Aí você pode ver se no último ano isso aqui aumentou, diminuiu, bem legal mesmo, que é do próprio Google Trends. Ele pega lá na API do Google Trends e vai estar aqui no seu site bem simplesão. Então aqui, ó, vindo aqui em SEO, você vai ter essas opções aqui, ó. Viva, o seu título está usando uma palavra-chave do SEO, que a gente configurou aqui. Palavra-chave em foco é usado na descrição do SEO, que também foi configurada aqui. Porque se a gente vir aqui na descrição do WordPress, ó, quando a gente não configura nada, o WordPress ele também já é bem otimizado. Mas ele pegaria isso daqui, ó, o resumo, que tá vazio. Porque eu não preciso do resumo, porque eu já configurei ele no SEO. A não ser que faça parte do tema do seu blog. Se no tema do seu blog tem um resuminho, aí você vai ter que colocar por aqui mesmo. Mas ali você vai estar otimizando para o Google. Então você precisa também prestar bastante atenção nisso. Palavra-chave em foco encontrada no conteúdo, que é bom, e o conteúdo possui mais de 1.500 palavras. Isso é um bom trabalho. Aqui é uma parada bem difícil, por quê? Porque o Rank Match recomenda, assim, mais de 1.000 palavras. Eu acho isso um exagero, dependendo do que você vai precisar. Se você quiser escrever um texto com 600 palavras, escreva com 600 palavras. Não vai ficar verdinho? Não vai ficar verdinho, mas aí você vai e otimiza de outras formas. Então, aqui, ó, você precisa de uns números legais aqui para ficar 100%. Para ficar com 100%, você precisaria escrever 2.500 palavras. Aí é claro que você pode contratar um copyright para escrever mais palavras e tudo mais, que aí ele já vai saber escrever para SEO. Mas assim, o nosso foco é agradar o nosso leitor, ele não o Google. Então escreva quantas palavras tiver que escrever. O adicional aqui, ó, a palavra-chave, ela não está disseminada muito pelo texto, mas é difícil eu ficar repetindo toda hora ganhar dinheiro com criação de site, Se eu ficar repetindo só para isso daqui ficar verdinho, vai ser ruim para o leitor. Basicamente é só você ver aqui essas regras, e se você conseguir respeitar essas regras básicas, a sua nota já vai estar muito boa. A única crítica que eu tenho aqui é da configuração do plugin. Isso daqui eu acho ridículo, porque ele usa essa opção aqui, ó, de Content AI. O que é isso daqui? Isso aqui seria? É um serviço, literalmente, um serviço da plataforma do Rank Match de inteligência artificial. Só que é um serviço à parte. Você precisa fazer uma conta lá no Rank Match. Mesmo que você tenha o plugin no seu site próprio, o Rank Match Pro, com a sua conta, você precisa comprar o serviço da inteligência artificial para otimizar o seu texto. Isso, na minha opinião, não deveria estar como ponto de ranqueamento dentro do plugin. Por quê? Porque nem todo mundo vai comprar esse serviço. E se você for comprar, você não vai utilizar em todos os textos, só vai usar nos textos estratégicos. Então, assim, não faz muito sentido ele ficar aqui dentro. Então, essa é a grande dica que você precisa entender quando você for fazer o SEO. Faz sentido para o meu cliente, para o meu leitor? Faz sentido para a máquina ler isso? Vai ajudar nas ferramentas de busca? É isso que vai fazer com que o seu site
seja bem ranqueado. Por quê? Porque você não vai fazer aquela parada engessada só pro Google. Você vai fazer para quem importa, que é o seu leitor, o seu cliente e tudo mais. Aqui são tudo dicas que você deve ver. Se for possível, quanto mais próximo do verdinho você deixar, melhor. Bem, pessoal, feito isso, vou salvar aqui como rascunho, que esse texto ainda vai sair, antes ainda não está publicado. Nós vamos voltar aqui e agora nós vamos prestar atenção em mais uma coisa. Isso daqui é para artigos. Como é que você vai fazer a otimização de página? A otimização de página é quase a mesma coisa, só que não necessariamente você precisa colocar aquele bloco do índice. Se tiver sentido, coloque uma carta de venda dentro de uma página, aí faz sentido, mas na maioria das vezes não vai ter como. Então você vai vir aqui em páginas, otimize página por página e logo em seguida vem aqui, ó, olha essa daqui, ó. Escolhe a palavra-chave para ranquear a sua página. Olha só, Douglas Gaspar, ficou quase 90. E é uma página. Então você vai fazer a mesma coisa que você vai fazer num artigo. Mas lembre-se de otimizar. Título, por exemplo, não tem... Aqui é o meu H1, porque é o meu título principal. Mas aqui eu tenho mais títulos. Aqui, ó, Douglas Gaspar, ó, tá como H2. Então isso já ajuda. Meu canal no YouTube, já tá como título. Aqui, ó, tá como parágrafo. Então você vai otimizando aqui, ó, o contexto da sua página. Aqui, cliente satisfeito, já botei como H3, aqui eu acho que eu botei como H... Não, eu botei como parágrafo, só que botei negrito. Ó, H2. Então a gente foi fazendo de acordo com o que dava pra fazer. Se você não botar o resumo, ó, na web, ele já pega as primeiras palavras aqui nos posts, bem legal. Aí você vai vir aqui, você vai editar o snippet, só que, lembrando, você vai fazer isso página por página, vai escrever aqui manualmente, de acordo com o que faça sentido para o conteúdo dessa página. Outra coisa, você pode vir aqui, ó, e pegar uma imagem, por quê? Porque no post já vai ter a imagem de destaque, então você pode editar aqui a imagem, subir uma imagem para essa abinha aqui, para as páginas, quando alguém compartilhar a página, aparecer como se fosse a imagem de destaque. Ou também tem essa opção aqui, né, no próprio WordPress de colocar a imagem de destaque, mas aqui você pode selecionar a imagem que você quer que apareça quando alguém compartilha isso nas redes sociais, ó, vai aparecer assim, ó. E aqui na página o mais importante vai ser esse snippet, conseguir, ó, se você conseguir marcar tudo isso aqui de verde já tá muito bom. E páginas ele diminui o número de palavras, é claro. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Então, se você quiser construir um blog, páginas bem otimizadas para aparecer no Google, você pode seguir essas dicas em qualquer site. E para seguir essas dicas com o Rank Math, você precisa estar no site WordPress. Mas agora, se você quiser algo simples igual eu fiz, já com todas as ferramentas, todas as opções pró-instaladas, e uma configuração bem simples, e você focar apenas no que realmente interessa, que é agradar apenas o seu cliente, o seu leitor, então se inscreva na Webay, faça o seu cadastro, você pode testar isso daí gratuito, você pode testar a plataforma gratuita por 7 dias, se você não gostar, você tem reembolso. Além do mais, a Webay, ela tem todas as ferramentas que você precisa, não só para SEO, mas também para otimizar, para vender, para criar uma loja online, para criar um site de curso, tudo que você precisa para montar um site, para gerenciar um site, aqui na Webay você encontra. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo, muito obrigado, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, deixa o seu like e até a próxima.